Olá, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos ver a nossa videoaula de número 20. Lembrando que essas aulas são para as turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor da Escola Luísa Paraçu Borges e hoje nós vamos falar sobre mais outro tema muito importante dentro das aulas de Educação Física, que é o ciclismo e o ciclismo de lazer, né? Ciclismo, andar de bicicleta. Vamos recordar um pouquinho sobre o que nós falamos na aula passada. Então, na última aula, na nossa videoaula de número 19, nós falamos sobre ginástica. Nós vimos quais são os dois tipos mais importantes de ginástica competitiva, ginástica esportiva. Vimos a ginástica rítmica, vimos a ginástica artística ou ginástica olímpica. Conversamos também sobre alguns conceitos, né? O que é a ginástica, como surgiu, algumas características, os aparelhos, né, que diferenciam a ginástica artística da ginástica rítmica e alguns objetos e algumas curiosidades dentro desses dois esportes. Então, o nosso tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre o ciclismo. Nós vamos também falar, dentro do ciclismo, um pouquinho da história da bicicleta, né? O que é o andar de bicicleta. Andar de bicicleta versus ciclismo, existe alguma diferença? Ciclismo como esporte e ciclismo como lazer, eles são diferentes? O ciclismo apenas como atividade de lazer, os equipamentos para a prática desse tipo de esporte e alguns benefícios e cuidados que nós temos que tomar durante a prática desse exercício. Então vamos lá? Então aqui algumas imagens de pessoas andando de bicicleta. Então se nós pararmos para olhar, para admirar essa imagem, nós vemos vários tipos de bicicleta diferentes. Vemos com essas silhuetas alguns equipamentos que as pessoas estão utilizando para a prática desse esporte. Então nós podemos ver aqui a bicicleta, né? Nós podemos ver aqui os equipamentos de segurança, capacete, né? E nós vimos aqui também que são vários tipos de bicicleta e vários tipos de pedalar. Nós vamos conhecer alguns deles, vamos ver como essa prática acontece no dia a dia e como acontece na nossa cidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da bicicleta, né? Então, apesar de existir relatos, né, que a bicicleta ela foi inventada muito antes, né, por Leonardo da Vinci, a bicicleta ela meio que surgiu realmente no início do século XIX, mais precisamente no ano de 1800 ou 1801, que teremos os primeiros projetos de bicicleta que começaram a ser concebidos. Então, nos anos seguintes, várias evoluções foram sendo implementadas e outros projetos, fazendo com que a engenharia da bicicleta evoluísse com muito mais rapidez. Então, como todos os objetos que foram inventados há muitos anos atrás, a bicicleta ela não era como são as bicicletas de hoje. Elas eram bem mais rústicas, de materiais bem mais pesados. Hoje nós podemos ver bicicletas de vários tipos, bicicletas de vários materiais. Então, várias alturas. As bicicletas antigamente não tinham a mesma altura das de hoje. O tamanho das rodas, o tipo do material. E esse projeto foi evoluindo com o passar do tempo. Assim como todos os outros equipamentos para a prática esportiva ou para uso doméstico, eles evoluíram durante o tempo todo. Então, nesse período de quase 250 anos, evoluiu bastante. Então, com o passar desses anos, né, com a evolução dos novos materiais, com a evolução desses pedais, catracas, correntes, guidões, freio, que são as partes da bicicleta, a popularidade e a disseminação da utilização da bicicleta como meio de transporte e carregamento de cargas cresceu intensamente. Então, a bicicleta ela começou a ser utilizada no dia a dia para atividades cotidianas. Então, para fazer algum tipo de entrega, para se deslocar de um lugar para o outro, antes da invenção dos veículos automotores, para carregar grandes pesos, enfrentar grandes distâncias e para pessoalmente, né, para a pessoa se fazer pessoalmente, para ela como uma forma de lazer. Então, a bicicleta pode ser meio de transporte ou, em muitos casos, até uma ferramenta de trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas ainda utilizam a bicicleta como essa forma de lazer, ou ainda como essa ferramenta de trabalho. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas que não querem enfrentar um trânsito, enfrentar um transporte coletivo, ou ainda como uma forma de preservação de meio ambiente, para não poluir, né, para não utilizar os veículos automotores, a pessoa utiliza a bicicleta como essa forma de transporte. Então aqui nós vemos aqui a evolução de alguns tipos de bicicleta, né? As primeiras bicicletas, elas tinham rodas assimétricas, né? Ela tinha um formato
totalmente diferente das bicicletas de hoje. E assim, com o passar do tempo, elas foram, no caso aqui, algumas eram feitas até de madeira, né, que é um material muito pesado para se fazer uma bicicleta. Então, com a evolução dos outros materiais, com a utilização do látex e a borracha para fazer os equipamentos, até chegar, aí vocês veem aqui, ó, a bicicleta aqui meio que de madeira, com rodas assimétricas, né, com tamanho diferenciado, até chegar nas bicicletas mais parecidas com as bicicletas de hoje, aqui com a evolução dos materiais, as bicicletas de prática esportiva, e até chegar nas bicicletas de hoje, que são feitas de materiais ultra levíssimos. As bicicletas hoje são muito leves, fibra de carbono e outro tipo de materiais, e que, se a gente comparar com as bicicletas antigas, elas tiveram uma grande evolução. Então, andar de bicicleta, né? Então, o ciclismo ele vem do andar de bicicleta. Então, aprender a andar de bicicleta ajuda a desenvolver várias capacidades físicas, assim como práticas de movimento. Todas essas práticas, elas desenvolvem esse tipo de capacidade física. Então, além de ser uma atividade corporal que exige um grau elevado de habilidades, principalmente para crianças em formação. Então, as crianças, né, principalmente crianças menores, que ainda não têm essa prática motora, ao observar alguém andando de bicicleta, ela tem esse anseio de querer aprender aquele tipo de movimento. Só que não é tão simples assim. Por quê? Essa criança ela nunca teve esse tipo de vivência. Então ela começa a praticar o ciclismo, praticar o andar de bicicleta com alguns auxílios. Vocês já viram já aquelas rodinhas que são colocadas ao lado da bicicleta? Aquilo é um auxílio para que ele desenvolva o equilíbrio naquele tipo de equipamento. A partir do momento que ele vai evoluindo, vai praticando, vai fazendo essa atividade repetidas vezes, ele vai melhorando as suas condições de equilíbrio, suas condições de força, de percepção de espaço, e dessa forma ele consegue fazer essa prática esportiva de uma maneira muito mais tranquila. Então, aprender de andar de bicicleta ainda incentiva a interação social, já que em muitos momentos podemos precisar da ajuda de outra pessoa para conseguir aprender. Se a gente parar para analisar essa imagem aqui, ó, tem um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Se vocês pararem para analisar, né, a maioria de nós aprendeu a andar de bicicleta com alguém, junto com alguém. O irmão mais velho segurando, ou com um amigo ajudando, ou com nossos pais ajudando também. Então essa interação social, quando as pessoas se juntam para fazer determinada atividade, o ciclismo proporciona isso. Não apenas na fase de aprendizagem, mas depois na fase onde as pessoas já sabem andar de bicicleta e querem praticar esse exercício, elas se juntam para fazer esse tipo de interação. Então por isso que nós chamamos isso de interação social, quando as pessoas se juntam para fazer algum tipo de atividade. Então, além disso, andar de bicicleta se mostra como uma das atividades físicas que mais movimenta o corpo. Então são várias as atividades que existem, que movimentam o corpo, e o ciclismo é uma delas. E sem perigo de impactos, porque a gente não pisa no chão, né? Ela não tem impacto sobre as articulações dos membros inferiores. Então nossos tornozelos, nossos joelhos e quadris, eles são bem preservados nessa prática, né? Não são tão esforçados como no caso da corrida, por exemplo. Então não temos um contato direto com o chão. Esse contato ele é meio que intermediado pela bicicleta. É uma atividade praticada pelo mundo todo, na forma de lazer ou na forma de esportes, ou como meio de se locomover. Então, lembrando da nossa aula sobre lazer e esporte. Então, o lazer é uma prática que você faz sem a intenção de uma competição, por exemplo. O lazer é uma prática livre, que você faz para satisfação pessoal ou para participar de algum tipo de grupo. Não tem aquela obrigação de você competir, de você treinar para você vencer. Ao contrário do lazer, o esporte já tem esse objetivo, que é o objetivo da competição, o objetivo da participação para vencer. Então, e ainda, algumas pessoas ainda utilizam esse meio como um meio de se locomover para ir de um lugar até o outro. Lembrando que a bicicleta é um meio de transporte sustentável, então ela não polui o meio ambiente, né, e evita também as aglomerações em transportes públicos e a utilização de veículos automotores. Ainda nos dias de hoje, a bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizados para médias e pequenas distâncias, e é uma prática para praticamente todas as idades. Então tem muitas pessoas que praticam ciclismo, desde as crianças até as pessoas de terceira idade. Elas, lógico que respeitando os limites de cada um. Hoje existem até algumas bicicletas adaptadas para as condições físicas das pessoas. Então, na terceira idade, nós vamos perdendo alguns tipos de mobilidade, né? Ficamos um pouquinho mais com determinados movimentos restritos. Então, existem algumas bicicletas mais adaptadas, né? Com o guidão mais alto, que faz com que as pessoas elas não precisem curvar-se. Então, existem bicicletas para cada tipo de idade, respeitando o limite de cada um. Então, andar de bicicleta e o ciclismo, eles têm alguma diferença? São parecidos? São a mesma coisa? Então já entendemos que andar de bicicleta
ela é uma atividade física também. Por quê? Nós movimentamos o nosso corpo todo. E vamos entender que o esporte, ele se deriva disso. Então, poxa, se essa atividade ela pode ser um tipo de lazer, por que então nós não podemos fazer uma competição utilizando esse tipo de equipamento? Então assim surgiu o ciclismo, que é o andar de bicicleta dentro das competições. Então o ciclismo é um esporte que envolve um atleta e um equipamento, a bicicleta, que é o essencial. Se pensarmos assim, é possível chamar de ciclismo qualquer modalidade que envolve essas duas partes, o ciclista e a bicicleta. Então, ou seja, toda modalidade esportiva que envolve a ação de andar de bicicleta de forma competitiva, podemos denominar de ciclismo. Então, o ciclismo pode ser uma corrida, né, quem chega primeiro no lugar, ou quem faz algum tipo de manobra utilizando o equipamento bicicleta. Todas essas atividades são chamadas de ciclismo. Então, o ciclismo, né, esporte, ele é um pouquinho diferente do ciclismo lazer. Então, lembrando novamente, o ciclismo de lazer, ele tem uma prática livre, uma prática que a pessoa faz para satisfação individual, satisfação pessoal, ou para estar em determinados grupos nos seus momentos livres. O esporte, ele já tem uma característica de competição. Então, a pessoa treina para melhorar as suas condições físicas para participar dessas competições. Então, podemos chamar de ciclismo aquelas práticas físicas sistematizadas. Então, ela tem uma sequência em que o praticante tem como objetivo apenas a prática por prazer e não com caráter competitivo. E essa prática podemos denominar de ciclismo de lazer. Então, lazer sem caráter competitivo. A gente faz para prazer, a gente faz para se sentir bem. Então, eu quero andar de bicicleta hoje para sentir aquela sensação do vento no corpo, para melhorar um pouquinho as minhas condições físicas, ou ainda para participar de um grupo de pessoas que faz esse tipo de atividade, eu chamo isso de ciclismo de lazer. Então, os objetivos são a manutenção da saúde, o bem-estar, tanto físico como psicológico também. Então, a pessoa ela se sente bem, ela se satisfaz fazendo aquela atividade, e as superações individuais. Então, anda 3 km em um dia, no outro dia ela quer aumentar para 3,5 e ela quer superar os próprios obstáculos, a superação pessoal. Então, o ciclismo competitivo, nós vamos falar sobre ele mais nas nossas próximas aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ciclismo lazer. Então iremos aprender um pouquinho mais sobre essa prática de ciclismo como um lazer. Olhando essa imagem aqui, vemos pessoas de todas as idades, com vários tipos de bicicleta, participando aqui de uma, vamos chamar assim, de uma passeata de ciclismo, né? Então, nós vemos aqui, lógico que nesse momento de pandemia a gente não está vendo mais essa cena frequentemente, mas aqui são várias pessoas fazendo uma participação coletiva de ciclismo, né? Então pedalando em conjunto, né? Crianças de todas as idades. Então, o ciclismo como lazer é uma prática amplamente difundida pelo mundo e uma das atividades mais populares mundialmente. Vem crescendo cada vez mais, principalmente nesses tempos de pandemia, onde as pessoas elas estão se sentindo cada vez mais sozinhas e elas buscam atividades alternativas para fazer nessa época. Então, ela pode ser sistematizada, então ter uma sequência repetidas vezes, controlando o tempo, ou velocidade, ou a distância que o praticante define as suas atividades. Pode ser individual ou pode ser coletiva. Né? Muitas vezes, grupos se formam e se reúnem para fazer esses percursos de forma coletiva, né? Onde a pessoa se sente um pouquinho mais segura fazendo essa prática com outras pessoas iguais. Recentemente, então, começou a se tornar muito popular, inclusive em nossa cidade. Então, hoje nós vemos várias pessoas, né? Quando nós andamos pelas ruas da cidade, várias pessoas praticando esse tipo de atividade, né? E elas gostam de praticar tanto na zona urbana como na zona rural também para sentir esse contato com a natureza. Então ela pode ser realizada em diversos lugares, não apenas nas ruas da cidade, mas também em estradas ou em meio à natureza, que são chamadas as trilhas de bicicleta, né? Então, alguns equipamentos para a prática do ciclismo. Então, não requer que você tenha equipamentos profissionais. Você não precisa ter uma bicicleta mais cara, você não precisa ter os equipamentos de segurança mais caros, né? Você precisa apenas ter uma bicicleta para a prática disso. Então, pode ter um equipamento com uma qualidade essencial para uma boa prática, ela já é legal já para você fazer esse tipo de exercício. Então, a manutenção ela deve ser rotineira para evitar acidentes imprevistos, né? Principalmente com pneus e freios. O cuidado com a conservação, guardar e utilizar a bicicleta são fundamentais. Então, bicicleta parada, ela é assim como o nosso corpo. Bicicleta parada, ela também estraga. Então, se o nosso corpo não se movimenta, o nosso corpo também não se sente bem. Então, cuidados com a conservação ao guardar e utilizar a bicicleta são fundamentais
Para a prática do ciclismo, a bicicleta deve ser cuidada com carinho e atenção, como todos os equipamentos, como todas as coisas. Então aqui alguns equipamentos de segurança, né? Luzes refletivas, né? Aqui no caso o GPS medidor de distância, algumas sinetas, né? Que é a buzina da bicicleta, capacetes, né? De diversos tipos, algumas munhequeiras e faróis aqui no caso da prática do ciclismo noturno. Então, benefícios, cuidados e recomendações. Roupas adequadas e equipamentos de segurança são recomendados, mas o principal deles é o capacete, no caso. Se você puder, tiver condições de ter um capacete, legal. Se não tiver, isso não impede a prática do ciclismo, você pode fazer sem o capacete também. A sinalização da bicicleta com faixas reflexivas, principalmente para a prática noturna, também é importante. E uma checagem na bicicleta antes de partir para pedalar também é recomendado. Conhecer o percurso que você vai fazer ou estar com alguém que conhece aquele tipo de prática, aquele caminho. Evita que você se perca ou passe a se colocar em risco. As práticas em grupo, além de ser benéficas para a socialização, também podem ser um elo de ajuda entre os praticantes no caso de incidentes durante o percurso. Furar o pneu tem sempre a ajuda de alguém por perto. Assim como todas as atividades, pedalar traz diversos benefícios para a melhoria das condições físicas e é uma prática que proporciona sentimento de prazer e diversão. Então, algumas recomendações, lembrando que o ciclista deve também seguir todas as leis de trânsito quando circular nas vias públicas dentro da nossa cidade. Evite acidente e proteja o seu bem-estar do próximo. Mantenha sempre a atenção. E para nós terminarmos, para finalizarmos, o nosso recadinho de sempre, usem máscara, álcool gel, só sai de casa se for necessário e um forte abraço para todos.